Olha aí, pessoal, uma análise feita aqui pelo pessoal da BCA Research, que eu vou chamar aqui de BCA para dar uma facilitada no meu trabalho. Bem, uma análise que eles fizeram do cenário econômico norte-americano aponta para uma recessão que não apenas é provável, possível, ela é iminente, de acordo com a previsão que eles fizeram. Tudo bem que eles representam uma minoria do mercado financeiro de forma geral que não aposta na recessão. O mercado tem apostado no tal do pouso suave, uma leve contração da economia, mas nada tão crítico, nada tão catastrófico, um repouso, uma situação de estabilização que seria até confortável, né? Então, esse pensamento, essa análise da BCA não é majoritário no mercado financeiro como um todo, só que a verdade é que ainda assim as empresas, os bancos, as agências aí e tudo mais, estão cautelosos com o cenário norte-americano, mantendo sempre ali uma margem de segurança para uma possível recessão. Por exemplo, aqui o banco suíço, né, o USB, aliás, o BS, perdão, né, o UBS colocou aqui uma parte das suas projeções num cenário de recessão e aumentou essa possibilidade, as chances de 20% para 25%. O pessoal está ficando meio preocupado. Agora, o argumento da BCA aqui é muito interessante, a gente vai conversar, faz bastante sentido, uma análise bastante ponderada e vem ao encontro de muitos temas que nós temos tratado aqui no canal em matéria de economia norte-americana, em matéria de economia mundial. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar os meus vídeos a serem apresentados para mais pessoas. Canal pequeno precisa dessa força, né? E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho para ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu trabalho. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa análise aqui foi feita ontem, segunda-feira, estou gravando este vídeo na terça, dia 3 de setembro, mas a BCA Research afirmou que a deterioração contínua do mercado de trabalho nos Estados Unidos é um sinal de recessão iminente, ou seja, vai acontecer aí mais cedo ou mais tarde, tudo encaminha para esse sentido, né? Volto a dizer, isso aqui é uma análise que coloca essa empresa aqui, esse instituto, né, como dentro da minoria do mercado financeiro, porque a maior parte dos investidores aposta neste momento num pouso suave da economia dos Estados Unidos, né? Agora, o que diz o relatório estratégico dessa BCA de forma específica, né? O que acontece? A análise deles nos últimos meses aponta para um cenário do mercado de trabalho norte-americano piorado. Então, por isso, eles adotaram 4 semanas atrás, ou seja, já viram isso um mês atrás e mantêm o seu posicionamento, adotaram uma postura defensiva, ou seja, de contenção de danos numa possível ou provável recessão, né, para evitar perdas substanciais, eventualmente até encontrar e aproveitar alguma oportunidade com quedas de preço expressivas, como sempre acontece, né? Em casos de recessões, quem está bem preparado, bem posicionado, costuma ganhar bastante dinheiro. Os casos lá da recessão de 2008 são bastante conhecidos, por sinal, né? Então, o relatório da empresa diz o seguinte: nunca houve um caso no período pós-guerra, ou seja, de 45 para cá, né, em que a média móvel de 3 meses da taxa de desemprego tenha aumentado mais de 1/3 de ponto percentual sem que ocorresse uma recessão. Então, você pega aí uma janela de tempo de 3 meses, essa média móvel vai variando à medida que o tempo vai passando, e dentro dessa janela de 3 meses, você tira a média do aumento do desemprego, né? Então, dentro desse cenário, todas as vezes em que essa janela, a média dessa janela temporal de 3 meses, aumentou mais de 1/3 de ponto percentual, ou seja, mais do que 0,33%, e sempre que isso aconteceu, aconteceu também uma recessão na sequência. Nunca houve um cenário em que essa taxa fosse mensurada e não houvesse na sequência uma recessão, né? Então, esse é o grande indicador que eles têm considerado. Eu já trouxe vídeos aqui no canal de outros investidores,
de caras até fortes no mercado e tudo mais, com um grande renome lá nos Estados Unidos, e eles apontaram alguns cenários também, alguns indicadores que quase sempre ou sempre indicavam recessão a caminho. Por exemplo, aquela inversão da taxa de juros. Eu trouxe esse tema de forma mais detalhada aqui no canal, mas já tem algum tempo. Não vou saber citar de cabeça os pontos, né? Então, esse relatório aqui da BCA destaca várias tendências preocupantes relacionadas ao mercado de trabalho, né? Por exemplo, as intenções de contratação das pequenas empresas diminuíram, ou seja, no futuro próximo, essas empresas não querem contratar. E em tempos de crise, as empresas menores são mais suscetíveis aos impactos econômicos. Tem menos caixa, tem menos patrimônio, tem menos estrutura para superar ou suportar durante algum tempo, né, uma crise, um choque econômico. Então, prevendo um cenário ruim, um pessimismo no ar, essas empresas tendem a contratar menos, porque contratação é um custo, elas querem evitar custos para manter algum caixa, manter alguma qualidade das suas contas, do seu ativo, né? Não sobrecarregando o passivo, para tentar suportar uma recessão caso ela aconteça de fato, né? Além disso, o emprego temporário continua fraco, então atividades que demonstram um aquecimento da economia, né? Atividades temporárias, coisas pontuais que costumam acontecer em momentos de aquecimento da economia, né? Dá para você fazer algumas gracinhas, né? Fazer alguns investimentos pontuais, né? Enfim, coisas do tipo estão acontecendo menos. A empregabilidade nesse sentido está bastante fraca, né? Além disso, os pedidos iniciais de seguro-desemprego estão aumentando. Ou seja, tem pessoas perdendo emprego, em mais quantidade, em maior número. Isso é preocupante junto com os outros cenários aqui, né? Então, além disso, né, além desses fatores, também há aqui um enfraquecimento persistente, né, das métricas-chave da pesquisa JOLTS, que é uma das mais importantes em matéria de empregabilidade nos Estados Unidos. Isso tudo levou a BCA Research a adotar uma postura mais defensiva em relação às ações tomadas agora, tomadas lá no início de agosto, reveladas agora no início de setembro. Eles estão há 4 semanas já se preparando para esse cenário, né? Então, eles dizem que o mercado de trabalho se deteriorou o suficiente, olha só, já é suficiente para prenunciar uma recessão. Não que ela já tenha começado, não que ela vai começar agora, nem nada disso, mas é um prenúncio, né? É algo que indica, que avisa que a recessão está aí a caminho, pode chegar a qualquer momento, né? Então, a ideia aqui, a recomendação que eles dão para os investidores é o seguinte, que eles aproveitem uma recuperação que houve agora, né, durante o mês de agosto, uma valorização de ações, para reduzir a exposição a ativos de risco. Ou seja, vende as bombas que você tem na mão, aproveita que deu para lucrar alguma coisa e coloca a sua grana em algo mais seguro, algo mais estável, porque vem chumbo grosso pela frente, né? Então, eles colocam aqui, inclusive, né, o ponto de que a relação risco-recompensa do posicionamento defensivo parece mais interessante do que o posicionamento agressivo, né? Ou seja, cenário de crise. Isso aí basicamente é isso. Num cenário de crise é mais vantajoso você estar seguro do que você se expor a um risco que pode te quebrar por completo aí, né? Além disso, um outro ponto aqui, é pouco provável que hoje o consumo das famílias, né, seja capaz de sustentar a economia dos Estados Unidos como aconteceu durante a pandemia. A pandemia veio, foi um choque imediato, derrubou a economia, só que havia um capital acumulado, havia uma situação anterior, as pessoas continuaram gastando, e isso fez com que a economia seguisse circulando depois daquele choque inicial. Houve um período de recuperação, o Fed abaixou a taxa de juros, isso ajudou bastante nesse cenário aí e tudo mais, mas agora a coisa é diferente, né? As famílias ainda têm alguma capacidade de gastos, né? Só que os recursos não são tão abundantes assim e a taxa de juros está mais alta agora, né? Os bancos estão apertando os padrões de empréstimos
já há 8 trimestres consecutivos, né? Ou seja, 2 anos em que os padrões de empréstimos seguem aumentando, e a inadimplência está crescendo também, o que só piora esse cenário. Então, de forma geral, nós temos uma preocupação bastante considerável dessa casa de análises aqui a esse respeito, né? E o pessoal aqui da UBS, por sua vez, tem o principal cenário, né? O fator primordial deles aqui, o cenário base, como é chamado, do tal pouso suave, que é aquela situação de uma estabilização da economia sem grandes solavancos. Porém, eles aumentaram as chances de uma recessão nos Estados Unidos de 20% para 25%, né? Era uma chance em 5, agora é uma chance em 4, meu amigo. Quanto tempo vai demorar para eles aumentarem isso aqui para 50%? Não sei, né? O pessoal, de forma geral, nos Estados Unidos, não acredita plenamente que vai haver uma recessão. Não sei se é uma análise fria racional ou se é uma torcida, né? Eu venho trazendo aqui no canal há algum tempo vários pontos que indicam um cenário preocupante. Se suficiente para causar uma recessão, eu não sei, mas cada vez mais gente tem se preparado para um possível impacto em não muito tempo. Pelo menos nós deveríamos ficar de olho aberto com essa possibilidade. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.